Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Akame ga Kill. Com o sistema. Capítulo 1. Eu realmente transmigrei? Bly só conseguia se lembrar de ter sido atropelado por um caminhão basculante, de ter a visão escurecendo e de repente ter acordado em outro mundo. Naquele momento o sistema o informou que aquele era o mundo de Akame ga Kill. No início ele teve dificuldade em aceitar. Afinal, transmigração era algo que só acontecia em romances e histórias em quadrinhos, certo? Mas agora ele não tinha escolha a não ser encarar a realidade. Seu ponto de aterrissagem naquele mundo fora diretamente sobre a cabeça de um monstro, despertando-o assustado. Era uma besta perigosa de classe especial em forma de tigre, enorme em tamanho e muito mais aterrorizante do que um tigre comum. Suas patas por si só faziam o corpo de Bly parecer pequeno, e suas garras brilhantes tinham pelo menos 1 metro de comprimento. O Kamui duplo de Bly estava prestes a se provar útil. Isso mesmo, o Kamui do Manjeki Sharingan. E não apenas em um olho, ambos os olhos o possuíam. Essa era a habilidade especial concedida a ele pelo sistema após a transmigração. No momento em que a fera investiu contra ele, Bly rapidamente ativou a habilidade de intangibilidade do Kamui do seu olho direito. A boca aberta da fera perigosa, repleta de presas afiadas, atravessou-o inofensivamente. Seu corpo passou direto pela cabeça da criatura enorme, e sem perder um segundo, ele disparou em outra direção, tentando se livrar dela. Depois de correr por um tempo, ele avistou uma mulher vestida com um uniforme militar branco à sua frente. Graças à sua visão aprimorada pelo Manjeki Sharingan, ele podia vê-la claramente à distância. Seu longo cabelo azul se destacava de forma impressionante, e sua expressão requintadamente fria era como uma escultura de gelo, feições delicadas, cílios azul-gelo, olhos penetrantes e pele tão impecável quanto neve recém-caída. Mas Bly não teve tempo de admirar sua beleza, ele ainda estava sendo perseguido. Mesmo sem conseguir atingi-lo várias vezes, a besta perigosa continuou a persegui-lo implacavelmente. Afinal, bestas perigosas não eram conhecidas por sua inteligência. Parece que arrastei uma pessoa inocente para isso. Eu deveria ajudá-la. O pensamento passou pela mente de Bly. Embora tivesse meios de escapar, a mulher provavelmente se tornaria o próximo alvo da fera. Ele não queria que inocentes sofressem por sua causa, e sua consciência não lhe permitia ignorar isso. Ao mesmo tempo, ele percebeu que precisava se livrar da besta perigosa. Seu corpo estava visivelmente mais fraco, e seus olhos latejavam de dor. Se ele usasse outra técnica ocular agora, seu corpo poderia não aguentar. Sua melhor opção era usar o tempo restante de intangibilidade para escapar. O custo energético do Kamui duplo era absurdamente alto, mesmo com o sistema aprimorando seu corpo além dos limites humanos. Caso contrário, um único uso de suas técnicas oculares poderia tê-lo matado imediatamente. Ele tinha maneiras de se fortalecer ainda mais, mas agora não era a hora de pensar nisso. Neste dia, Egiate, recém-nomeada general do Império, recebeu a missão de subjugar uma besta perigosa de classe especial perto da fronteira sul do Império. Ela liderou um esquadrão de soldados na missão. No entanto, esta não era uma besta perigosa de classe especial comum, estava prestes a evoluir para uma superclasse. Àquela altura, Egiate ainda não havia obtido Teigu de Gelo, manifestação do deus demônio, extrato do demônio. Todo seu esquadrão foi eliminado em batalha, e até ela teve que pagar um alto preço para finalmente matar a fera. De repente, ela notou uma figura à distância, sendo perseguida por uma besta perigosa. A julgar pelo tamanho e aparência, era outra besta perigosa de classe especial. Suas sobrancelhas franziram levemente. Ela ainda estava se recuperando de ferimentos graves e não tinha certeza se conseguiria lidar com outro. Ela não tinha certeza se o jovem estava deliberadamente levando a fera em sua direção, mas mesmo assim se preparou para a batalha. Sem hesitar, ela sacou uma espada longa da cintura, uma arma parecida com uma espada de esgrima, mas muito mais pesada, e se preparou. Quando o jovem vestido de preto avançou diretamente contra ela, seu espírito de luta se inflamou ainda mais. Bly correu diretamente em direção a Egiate, ignorando completamente a ponta da espada apontada para sua cabeça, e agarrou seu pulso. No momento em que ele a tocou, Egiate foi afetada pela intangibilidade de seu Kamui, permitindo que ele fizesse contato com ela. Ela ficou atordoada quando sua espada atravessou a cabeça dele sem machucá-lo. Naquele momento de surpresa, ela não reagiu imediatamente quando ele agarrou seu pulso. Enquanto a puxava, Bly disse em voz baixa, "Não tenho hostilidade em relação a você." A expressão de Egiate vacilou. Ela não esperava que ele simplesmente a agarrasse e corresse como se tivesse toda a intenção de levá-la com ele. No entanto, ela não sentiu nenhuma hostilidade por parte dele. E em sua condição atual, ela não estava em condições de enfrentar a fera perigosa de frente. Então ela o deixou levá-la embora. Logo chegaram à beira de um penhasco. Olhando para baixo, eram pelo menos 1000 metros até o fundo. Sem hesitar, Bly pulou. Egiate hesitou por um breve momento. Ela não esperava que o jovem saltasse sem pensar 2 vezes, e como ele ainda segurava seu pulso, ela foi puxada para baixo junto com ele. No ar, ela rapidamente ajustou sua postura, tentando cravar sua espada no penhasco para diminuir a queda deles. Mas para seu choque, a lâmina perfurou a rocha sem esforço, como se cortasse o ar. A descida deles não diminuiu nem um pouco. Egiate, nunca tendo encontrado algo parecido antes, ficou momentaneamente perdida, incapaz de compreender o que estava acontecendo. O motivo era simples, Bly ainda estava segurando o ar, e ela continuava afetada por sua intangibilidade. Percebendo sua reação, Bly a tranquilizou, "Não se preocupe, ficaremos bem."
Você é um usuário Teigu? Ejiat rapidamente deduziu que suas estranhas habilidades deviam estar ligadas a algum tipo de poder. Neste mundo, o Império era uma civilização antiga com 1000 anos de história, sendo a nação mais poderosa. 1000 anos atrás, o primeiro imperador criou 48 Teigu, relíquias poderosas forjadas a grande custo para manter seu governo. Entretanto, 500 anos atrás, uma grande guerra dispersou muitos Teigu por todo o território e até mesmo além das fronteiras do Império. Se esse jovem fosse um usuário de Teigu, isso explicaria suas habilidades sobrenaturais. Bly não respondeu à pergunta dela. Primeiro, ele estava focado em observar o vale abaixo. Além disso, ele não tinha ideia do que era um usuário Teigu. Isso mesmo, Bly mal sabia alguma coisa sobre o mundo de Akame ga Kill. Ele só tinha ouvido falar, mas nunca tinha assistido ou lido. Ele ouvirá dizer que era trágico demais, então nunca ousou vivenciar a experiência em primeira mão. Como resultado, não reconheceu Ejiat. Embora permanecesse em silêncio, Ejiat continuou a olhar fixamente para seus olhos vermelhos. Seus instintos lhe diziam que aquelas pupilas vermelho-sangue incomuns provavelmente eram de um Teigu. Afinal, que tipo de pessoa normal teria 3 tomoes em forma de foice nos olhos? Capítulo 2. A intuição de Ejiat era aguçada. Embora o Kamui duplo do Manjek Sharingan não fosse um Teigu, era sem dúvida a fonte das habilidades de Bly. Estar sob o intenso escrutínio de Ejiat por tanto tempo fez Bly se sentir um pouco estranho, mas ele manteve um comportamento composto e ilegível. Por outro lado, Ejiat sentiu uma ponta de decepção. Ela não tinha sido capaz de discernir nada significativo apenas observando-o. Se Bly tivesse desviado o olhar, mesmo que ligeiramente, ela teria mais certeza de que seus olhos eram, de fato, um Teigu. Em pouco tempo eles chegaram ao fundo da ravina. Enquanto Ejiat reconhecia as habilidades de Bly, ela permaneceu cautelosa. Ela não podia descartar a possibilidade de que ele pudesse de repente soltá-la e fazê-la despencar. Afinal, eles tinham acabado de se conhecer. Se ela não fosse pelo menos tão cautelosa, ela não seria adequada para se chamar de general do Império. Somente quando Bly os pousou em segurança na superfície de um rio ela se permitiu relaxar. Só um pouco. Tem um rio aqui embaixo? Mas estamos flutuando na superfície, não é? A voz de Ejiat era fria, mas carregava um tom elegante. Sim. Bly respondeu com indiferença, ainda segurando o pulso dela enquanto os guiava em direção à costa. Somente quando chegaram à terra firme, ele soltou o pulso dela e desativou a intangibilidade. Desculpe-me por ser tão direto. A situação era urgente. Embora tivesse apenas agarrado o pulso dela, ele estava ciente de que ela era uma mulher e achou apropriado reconhecê-lo. No entanto, Ejiat não parecia se importar com tais trivialidades. Ela andou até uma grande rocha e cravou sua espada nela, testando sua solidez. Ver que ela atravessou sem esforço algum, sem deixar um único arranhão, confirmou que tudo havia voltado ao normal. Isso também reafirmava que, embora sua espada não fosse uma Teigu, estava longe de ser comum. A qualidade da lâmina era evidente. Ela podia cortar rocha sólida sem sofrer o menor amassado. Essa mesma espada a acompanhou em inúmeras batalhas, até o dia de sua resistência final. Parece que as coisas voltaram ao normal. Então, realmente foi sua habilidade, disse Ejiat, voltando seu olhar para Bly. Pela primeira vez, Bly olhou bem para ela. Ele não teve a chance, ou a inclinação de fazer isso antes. Além de sua beleza impressionante, ela tinha uma presença imponente. Tinha cerca de 1,70 metros de altura e com suas botas de salto alto, não era muito mais baixa que ele. Seu uniforme militar claramente não era o padrão de um soldado comum, e a aura que ela exalava irradiava domínio e poder. Bly se perguntou brevemente se botas de salto alto seriam um empecilho em batalha, mas guardou esse pensamento para si. Mesmo sem saber sua identidade, sua simples presença deixava claro que ela não era uma pessoa comum. Da perspectiva de Ejiat, não era o rosto ligeiramente jovem, porém bonito, de Bly, nem sua constituição magra que mais a intrigava. Eram seus olhos vermelho-sangue, com seu formato peculiar. Algo assim, respondeu Bly indiferentemente enquanto se sentava em uma pedra próxima para descansar. Só o uso da intangibilidade o havia esgotado consideravelmente. Kamui duplo era uma habilidade com um custo de energia enorme. Até Obito precisou de células Hashirama para usar livremente apenas um Kamui, e o custo do Kamui duplo era ainda maior. Sem melhorias, não havia como Bly usá-la sem esforço. Agora que tinha um momento para respirar, concentrou-se em examinar o sistema. Com o pensamento, abriu o painel do sistema. Anfitrião, Bly. Idade, 18. Força, 20 média para um homem adulto, 10. Agilidade, 20 média para um macho adulto, 10. Constituição, 20 média para um homem adulto, 10. Pontos do sistema, 0. Loja do sistema, nível 1. Todos os seus 3 atributos estavam em 20, o dobro da média de um homem adulto. Isso, claro, era um bônus inicial do sistema. Graças aos seus 20 pontos em Constituição, usar intangibilidade não o exauriu completamente. Seu Kamui duplo havia sido modificado pelo sistema. Como ele não tinha chakra neste mundo, não seria capaz de usá-lo de outra forma. Em vez de consumir chakra, a habilidade agora drenava as células de seu corpo. Quanto maior sua constituição, mais ativas suas células se tornam, garantindo regeneração de todo o corpo e maior resistência. Essa regeneração se aplicava ao seu corpo, aos ferimentos e até mesmo ao seu poder ocular, o que significa que desde que ele não morresse ou ficasse cego instantaneamente, ele poderia se recuperar com o tempo. A força ditava seu poder físico. A agilidade afetava a velocidade de movimento, a velocidade de reação e a percepção. Mas, no fim das contas, os pontos do sistema eram os mais importantes. Eram necessários para melhorias na loja do sistema. De acordo com o sistema, ele poderia ganhar pontos caçando feras perigosas ou derrotando inimigos. Sem essa explicação, ele nem saberia o que era uma besta perigosa. O sistema também forneceu sua classificação, do mais fraco ao mais forte.
Classe 4, Classe 3, Classe 2, Classe 1, Classe Especial, Super Rank. Quanto mais forte a fera perigosa, mais pontos ela pode ganhar. Por enquanto, Bly simplesmente sentou e descansou, permitindo que seu corpo e poder ocular se regenerassem. Quanto à besta perigosa de classe especial em forma de tigre de antes, provavelmente não foi tola o suficiente para pular atrás deles. Se o fez, melhor ainda, cair daquela altura mataria imediatamente ou a aleijaria, tornando-a uma presa fácil. O sol já está se pondo. Devíamos acampar aqui durante a noite, disse Esgiate finalmente. Durante sua batalha anterior contra a besta perigosa de classe especial, seu cavalo foi morto, deixando-a incapaz de retornar à capital rapidamente. Com anos de experiência na caça de feras perigosas, ela sabia que viajar à noite não era uma boa ideia. Muitas ficavam mais perigosas à noite, enquanto os humanos eram muito mais vulneráveis. Além disso, ela ainda estava se recuperando dos ferimentos. Descansar ali não era uma má ideia. Você é um soldado do Império, não é? Bly perguntou casualmente. Tudo o que ele sabia sobre a Kami ga Kill era que a história se passava em um império, e que o império em si estava longe de ser benevolente. Esse era o limite do seu conhecimento. Isso mesmo. Para ser mais preciso, sou um general. Meu nome é Esgiate. E você? O tom de Esgiate era gentil. Embora implacável com seus inimigos, ela era conhecida por ser gentil e acessível com seus subordinados e com os civis do império. Como Bly acabará de salvá-la, era natural que ela não demonstrasse hostilidade. Bly. Enquanto ele respondia, Bly ficou mais cauteloso. Pelo pouco que sabia, o império não era exatamente uma força do bem. Não havia como dizer se seus generais eram confiáveis. Com sua personalidade naturalmente cautelosa, ele não iria baixar a guarda. Bly, hein? Vou me lembrar disso. Esgiate, por outro lado, achou sua primeira impressão dele bastante favorável. Seu nome sugeria que ele era do império e não um estrangeiro. O fato de ele não a reconhecer, apesar de seu alto status, implicava que, assim como ela, ele poderia ter vindo das terras fronteiriças do império e não da capital, onde seu nome era bem conhecido. Para ele estar ali, encontrando uma besta perigosa de classe especial, ele provavelmente a estava caçando, o que demonstrava coragem. E claro, ele tinha acabado de salvar a vida dela. Capítulo 3. Nesse momento, o rio subiu repentinamente, sua superfície não estava mais tão calma quanto antes. Algo estava claramente errado. Bly suspeitava que outra besta perigosa estava prestes a aparecer. Chegou bem na hora. Esgiate, por outro lado, parecia já ter certeza da presença da besta perigosa. Sem hesitar, ela sacou sua espada longa da rocha, lançando seus cabelos azul prateados pelo ar enquanto uma intensa aura de batalha irrompia dela. No instante seguinte, uma enorme besta perigosa em forma de peixe saltou da água. Tinha pelo menos 4 ou 5 metros de comprimento, e sua cabeça desproporcionalmente grande era pontilhada por fileiras de dentes afiados como navalhas. Sua boca escancarada investiu contra o alvo mais próximo, Esgiate. Besta perigosa nível 3. Um sorriso frio e arrogante curvou os lábios de Esgiate, tingido de confiança e desdém. Sem hesitar, ela se lançou para frente, sua forma ágil elevando-se a vários metros de altura. Sua espada perfurou a boca aberta do peixe e emergiu do topo de seu crânio, cortando-lhe a cabeça. Aquele único golpe foi quase fatal. Esgiate se moveu com uma velocidade estonteante. No momento em que sacou a espada, desferiu vários outros golpes, desmembrando sem esforço a fera perigosa em forma de peixe em grandes pedaços. Isso não foi um exagero. Ela estava preparando a carne para o jantar mais tarde. Um observador comum não seria capaz de acompanhar seus movimentos a olho nu, mas Bly estava longe de ser comum. Através de seu Manjek Sharingan, as ações de Esgiate pareciam significativamente mais lentas, como se estivessem acontecendo em câmera lenta. Ele não conseguia deixar de pensar que Esgiate era realmente formidável e, por algum motivo, ela lhe dava uma sensação estranhamente perigosa. Bem, isso resolve o problema do jantar, mas com certeza tem muitas feras perigosas por aqui. Esgiate soltou um leve suspiro. Várias outras bestas perigosas já o cercavam, parecia que a área estava cheia delas. Felizmente, nenhuma delas era uma besta perigosa de classe especial, o que significa que não havia pressão real em lidar com elas. Mesmo sem um Teigu, a destreza física e as habilidades de combate de Esgiate eram formidáveis. Naquele momento, Bly também começou a se mover. Ele arrancou um dos dentes enormes da besta perigosa em forma de peixe. Como esperado de uma besta perigosa, mesmo um único dente tinha cerca de 1 metro de comprimento, parecendo excepcionalmente duro e afiado. O que você está fazendo? Esgiate perguntou imediatamente, curioso sobre suas ações. Usando seu dente como arma. Bly respondeu claramente. Ele não podia se dar ao luxo de depender muito do jutsu do Kamui duplo ainda. Embora a habilidade ofensiva Kamui de seu olho esquerdo pudesse matar instantaneamente qualquer uma das bestas perigosas à sua frente, ele havia usado a intangibilidade antes. Usar outra técnica ocular tão cedo, sem descanso suficiente, sobrecarregaria seu corpo. Além disso, ele estava cauteloso com Esgiate. Achava melhor não revelar nenhum sinal de fraqueza diante de uma mulher tão perigosa. Além disso, as habilidades básicas do Manjek Sharingan já eram suficientemente poderosas. Além da visão aprimorada, sua característica mais crucial era sua capacidade de prever os movimentos do inimigo antes mesmo que eles acontecessem. Por exemplo, se um oponente levantasse a mão, ele poderia deduzir seu próximo movimento com base em microexpressões e tensão muscular, fazendo com que suas ações parecessem muito mais lentas aos seus olhos. Sua capacidade de copiar técnicas e enxergar através de ilusões dependia dessa mesma percepção. Essas habilidades básicas por si só já estavam suficientemente quebradas. Bly decidiu recorrer ao combate corpo a corpo por enquanto, assim como Esgiate.
Ele não era necessariamente incapaz de lutar contra feras perigosas sem suas técnicas oculares. Esta era a chance perfeita de testar sua própria força. Então seu Teigu não é muito ofensivo? Ejiote perguntou, um pouco surpreso. Ela parecia já ter presumido que as habilidades de Bly vinham de um Teigu. Ao mesmo tempo, sua admiração por ele aumentou. Este jovem, que parecia ainda mais jovem do que ela, manteve a calma diante das inúmeras bestas perigosas. Mesmo sem arma, ele foi engenhoso o suficiente para forjar uma a partir de uma fera morta. Bly, que não fazia ideia do que era um Teigu, não se deu ao trabalho de responder. Com um rosto inexpressivo, agarrou o dente de peixe com força e avançou em direção às feras perigosas. Caçar feras perigosas lhe rendia pontos de sistema. Essa era sua principal motivação para lutar. Ejiote, por outro lado, se conteve, curioso para ver como se sairia sem usar seu chamado Teigu. O primeiro alvo de Bly foi uma fera perigosa, uma planta relativamente pequena, uma flor verde grotesca e imponente, ainda mais alta que ele. Sua boca enorme e escancarada poderia facilmente engoli-lo inteiro. Por enquanto, ele decidiu chamá-la de Flor Devoradora de Homens. De repente, a Flor Devoradora de Homens avançou em sua direção com uma velocidade espantosa. Seu caule podia se estender e retrair livremente, estendendo-se por vários metros em um instante. Qualquer pessoa que não conheça essa habilidade seria pega de surpresa, caindo na armadilha da flor e se tornando sua próxima refeição. Entretanto, no momento em que a Flor Devoradora de Homens fez o menor movimento de pré-ataque, o Manjek Sharingan de Bly a pegou. Com um timing perfeito, ele saltou no ar, esquivando-se por pouco do golpe. Então, ao descer, pousou precisamente em cima da cabeça da criatura, cravando o dente de peixe em seu caule. Quando esticado ao limite, o caule tornou-se fino e frágil, apenas da largura de um braço. A arma improvisada o cortou com facilidade. Estrondo. A enorme cabeça da Flor Devoradora de Homens caiu no chão. Uma fonte de sangue jorrou do caule decepado, mas Bly desviou bem a tempo de evitar ser estilhaçado. Jin. O anfitrião matou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa, 1 ponto de sistema. Bly havia derrotado com eficiência sua primeira besta perigosa, mas não tinha tempo para descansar. Outra já estava avançando em sua direção. Usando a cabeça caída da Flor Devoradora de Homens como trampolim, ele se empurrou com um chute forte e caiu para trás, bem a tempo de ver 2 longas garras de louva-a-Deus, semelhantes a foices, cortando o local onde ele estava. Se ele tivesse reagido um pouco mais devagar, teria sido partido ao meio. Essa foi por pouco. Bly notou mentalmente o perigo. Felizmente, sua trapaça era o Kamui duplo. Mesmo confiando apenas em suas habilidades básicas, ele ainda conseguiu lidar com a situação com facilidade. Sem hesitar, ele cravou o dente de peixe no pescoço da besta perigosa, parecida com um louva-a-Deus, cortando sua cabeça com precisão. Quando a cabeça atingiu o chão, outra notificação ecoou em sua mente. Jin. O anfitrião matou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa, 1 ponto de sistema. No entanto, sua arma improvisada já apresentava rachaduras visíveis. Nesse ritmo, ela quebraria após apenas mais alguns usos. Sem se deixar abater, ele arrancou as garras dianteiras do louva-a-Deus do seu cadáver. Esses apêndices em forma de foice serviriam como suas novas armas. Enquanto isso, Ejiote, que observava silenciosamente toda a luta, ficou cada vez mais impressionada. Este jovem tinha talento. Com o Teigu, ele tinha potencial para ascender ao posto de general. Capítulo 4. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa, 1 ponto de sistema. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 3. Recompensa, 3 pontos de sistema. Bly rapidamente cuidou das feras perigosas restantes. Essas criaturas, classificadas como níveis 3 e 4, eram monstros aterrorizantes que representavam uma ameaça significativa aos cidadãos comuns do Império. Era exatamente por isso que eram chamadas de bestas perigosas. No entanto, para Bly, caçá-los era fácil. E essas eram apenas suas atributos base sem o uso do Jutsu Kamui duplo. Suas habilidades ainda poderiam ser aprimoradas. Pontos do sistema 10. Após esta batalha, Bly acumulou um total de 10 pontos de sistema. Ele imediatamente abriu a loja de sistema. Loja do sistema nível 1. É item, força mais 1. Preço, 1 ponto do sistema. E item, agilidade mais 1. Preço, 1 ponto do sistema. É item, constituição mais 1. Preço, 1 ponto do sistema. Após um momento de consideração, Bly decidiu como alocar seus pontos. Jin. O anfitrião trocou 6 pontos de sistema por constituição mais 6. Jin. O anfitrião trocou 2 pontos de sistema por força mais 2. Jin. O anfitrião trocou 2 pontos de sistema por agilidade mais 2. Por enquanto, a constituição era sua principal prioridade. Era crucial para determinar se ele conseguiria usar corretamente o Jutsu Kamui duplo. Isso não significava que força e agilidade eram inúteis, ambos os atributos desempenhavam um papel essencial no aprimoramento de suas habilidades de combate físico. Suas técnicas corporais definem a base de sua destreza em combate, enquanto o Jutsu Kamui duplo determina seu limite superior. Até que ele pudesse usar livremente o Jutsu Kamui duplo, suas técnicas corporais permaneceram indispensáveis. Mas alcançar o controle total sobre o Jutsu Kamui duplo foi mais fácil dizer do que fazer. Por exemplo, Obito só podia usar o Kamui único livremente porque possuía células de Hashirama. Kakashi, que herdou o poder dos 6 caminhos de Obito, obteve apenas um teste de 1 minuto do Kamui duplo. Isso implicava que a constituição de Bly precisava superar a força das células de Hashirama, no mínimo, para usar o Kamui duplo sem restrições. E mesmo assim era apenas uma possibilidade. Palmas, palmas. Nesse momento, Bly ouviu o som de aplausos. Ejiote aplaudiu enquanto o olhava. Uma exibição esplêndida. Você é bem forte. Você me lisonjeia, respondeu Bly modestamente.
Ele já havia notado que as habilidades físicas de Esgiat eram superiores às suas. Como uma das generais do Império, ela estava, sem dúvida, entre as mais fortes da nação. Se você precisa de dinheiro, deve coletar as partes valiosas dessas feras perigosas. Se não, prepare-se para o jantar, disse ela antes de se virar para a fera perigosa em forma de peixe que ela já havia desmembrado. Bly ficou em silêncio por um momento. Ele não tinha ideia de quais partes de uma besta perigosa eram valiosas. Tendo acabado de transmigrar para este mundo, ele estava completamente falido, então ganhar algum dinheiro era necessário. Ele teria que pedir orientação a Esgiat mais tarde. A essa altura, Esgiat já havia começado a preparar a comida. Ela habilmente talhou alguns galhos em espetos improvisados e fatiou um pedaço grande de peixe em pedaços de tamanho uniforme antes de espetá-los nos espetos. Ela estava obviamente preparando o peixe grelhado. Bly pretendia ajudar, mas ao ver os movimentos rápidos e eficientes de Esgiat, percebeu que não havia nada que pudesse fazer. Naquele momento, Esgiat olhou para ele e disse: "Sente-se e relaxe. Você salvou minha vida antes, considere isso uma pequena forma de retribuição." Bly balançou a cabeça levemente e disse honestamente: "Não, a culpa foi minha. Eu acidentalmente acordei aquela besta perigosa de classe especial, o que levou à sua situação." Na visão dele, Esgiat não lhe devia nada. Ele apenas havia resolvido uma situação que ele mesmo havia causado. Uma coisa não anula a outra. Independentemente das circunstâncias, você ainda me salvou, respondeu Esgiat. Tudo bem. Bly aceitou o raciocínio dela. Logo, Esgiat acendeu o fogo e começou a grelhar o peixe. Seus movimentos eram tão praticados que parecia que ela já tinha feito isso inúmeras vezes antes. Bly e Esgiat sentaram-se perto do fogo, esperando o peixe cozinhar. Aqui, Esgiat lhe entregou um dos primeiros espetos de peixe grelhado. Obrigado. Bly aceitou, mas por hábito, usou a intuição de seu Manjek Sharingan para verificar se havia algo em comum no peixe antes de dar uma mordida. Apesar de ser de uma besta perigosa, a carne era ainda mais deliciosa do que o peixe que ele havia comido em sua vida anterior. Neste mundo, muitos tipos de feras perigosas podem ser transformados em pratos gourmet. Qual é o gosto? Perguntou Esgiat. É muito bom, respondeu Bly com uma expressão séria. Esgiat assentiu levemente, aparentemente satisfeita com seu trabalho. De onde você é? Veio aqui para caçar feras perigosas? Ela perguntou abruptamente. Bly reagiu rapidamente, inventando uma identidade para si. Sou de uma pequena vila no sul do Império, mas ela foi destruída recentemente por uma fera perigosa de classe especial. Como único sobrevivente, não tive escolha a não ser vagar. Eu vejo. O rosto de Esgiat permaneceu inexpressivo, e seu tom não continha nenhum traço de simpatia. Os fracos morrem. É assim mesmo. Só os fortes sobrevivem. Suas palavras e a fria indiferença em sua voz causaram um leve arrepio na espinha de Bly. Embora sua história sobre a vila e a besta perigosa tenha sido inteiramente inventada, a reação de Esgiat foi assustadoramente real. Sobrevivência do mais apto levada ao extremo? Não há dúvidas, essa mulher é perigosa. Naquele momento, Bly rotulou mentalmente Esgiat como uma mulher bonita, mas altamente perigosa, embora não tenha deixado isso transparecer em seu rosto. Que tal isso? Esgiat disse de repente, colocando a mão no peito. Venha comigo para a capital imperial. Posso torná-lo meu subordinado direto, permitindo que você pule o processo normal de alistamento militar. Você ascenderia imediatamente a uma posição de poder, perdendo apenas para um general. Isso é muito melhor do que vagar sem rumo, não é? Bly ficou em silêncio por um momento antes de responder. Eu pretendo ir para a capital imperial, mas não gosto de ficar preso aos outros. Você não será, garantiu Esgiat. Você pertencerá apenas ao meu exército, e eu lhe concederei o máximo de liberdade possível. Até eu tenho que deixar a capital com frequência para reprimir tribos estrangeiras e caçar feras perigosas. Esse nível de autonomia deveria ser aceitável para você, certo? Tudo bem. Bly aceitou o convite de Esgiat. Ele ainda não sabia muito sobre este mundo. Mesmo que Esgiat não o tivesse convidado, ele teria escolhido ir para a capital imperial, o palco mais importante deste mundo. A partir daí, ele pôde lentamente juntar as peças. Que tipo de lugar realmente era aquele? Capítulo 5. Claro, Bly não confiava totalmente em Esgiat. Quando alguém ganhava o rótulo de perigoso, não era fácil removê-lo. No entanto, Bly tinha seu próprio trunfo, o Kamui duplo. No mínimo, ele não tinha preocupações em proteger sua própria vida. Então, ele não temia Esgiat. Ótimo. Então passaremos a noite aqui e voltaremos para a capital imperial amanhã cedo, disse Esgiat. Bly perguntou, já que você é um general do Império, por que está aqui sozinho? Eu vim com um esquadrão de soldados para caçar uma besta perigosa de classe especial, mas as informações estavam erradas. Sua força estava muito além das expectativas e durante a batalha também atraímos várias bestas perigosas de classe 1 e classe 2. No final consegui abater o alvo, mas fui o único sobrevivente, explicou Esgiat brevemente. Entendo. Desculpe, eu não deveria ter perguntado isso, desculpou-se Bly. Não é nada. É uma pena, mas eles estavam muito fracos, então morreram. Só isso. Esgiat ficou completamente indiferente. Sua crença profundamente enraizada na sobrevivência do mais apto fez com que ela considerasse as mortes de seus soldados insignificantes. Bly permaneceu em silêncio. Não fazia sentido discutir com Esgiat sobre esse assunto. Estou satisfeito agora. Você poderia me ensinar quais partes dessas feras perigosas são valiosas? Perguntou ele, mudando o rumo da conversa. Claro, mas você ainda não sabe disso? Esgiat pareceu um pouco surpresa. Dada a demonstração anterior de habilidade de Bly, ela presumiu que ele vinha de uma tribo que caçava feras perigosas para sobreviver. Bly balançou a cabeça. Antes da minha vila ser destruída, eu raramente lidava com feras perigosas, então não sei muito sobre elas. Nesse caso, eu te ensino.
Egiate se levantou, caminhou até os cadáveres das bestas perigosas que Bly havia matado e sacou sua espada longa da bainha em sua cintura. Primeiro, esta flor devoradora de homens. Sua parte valiosa é a seção áurea do pestilo, ela tem alto valor farmacêutico. Demonstrando enquanto falava, Egiate usou sua espada para extrair o pestilo dourado e o entregou a Bly. Como general, ela tinha um salário alto e inúmeras recompensas. Ao contrário de Bly, ela não precisava de dinheiro extra. Próximo. Ela começou a explicar e demonstrar como extrair materiais valiosos de cada fera perigosa. Bly rapidamente percebeu que Egiate tinha amplo conhecimento nessa área. Curioso, ele perguntou: "Você parece muito experiente nisso e mesmo antes, quando grelhava peixe, você era incrivelmente habilidoso. Você cresceu caçando feras perigosas?" "Sim. Nasci no clã Partas, uma tribo especializada em caçar feras perigosas. Fazemos isso desde a infância", explicou Egiate. "Mas depois, meu clã foi exterminado pelas tribos do norte. Assim como você, eu fui o único sobrevivente. Depois de caçar todas as feras perigosas da região, fiquei entediado e decidi me alistar no exército imperial." Seu tom permaneceu completamente indiferente, como se estivesse relatando um evento insignificante. Era como se a aniquilação de todo o seu clã não valesse a pena ser lembrada. Bly a achava assustadora e um tanto lamentável. Talvez tenha sido essa experiência que moldou sua crença extrema na lei da selva. Mas com essa mentalidade, ela provavelmente não apreciaria a compaixão dele. Na verdade, ela poderia achar estranho. "Eu vejo." Por um momento, Bly não sabia o que dizer. "Você pode vender esses materiais por dinheiro na capital imperial, mas não se preocupe com as finanças. Você receberá um salário generoso em breve", acrescentou Egiate. Quanto aos corpos restantes da fera perigosa, eles não tinham mais utilidade. A noite caiu. Nem Bly nem Egiate planejavam viajar no escuro. Embora o Manjek Sharingan de Bly lhe permitisse enxergar claramente à noite, usar a intangibilidade anteriormente o havia esgotado significativamente. Descansar era a melhor opção. Como Egiate não carregava nada além de suas armas, ambas simplesmente se deitaram no chão para dormir. Mas ainda era cedo e sem nada mais para fazer, eles começaram a conversar. "Quantos anos você tem?" "Você parece jovem", perguntou Egiate. 18. "Você também não é muito mais velho", respondeu Bly. Ele não se importava em conversar com Egiate. Não havia mais nada a fazer, e uma conversa casual poderia ajudá-lo a reunir informações úteis. Também parecia natural. Ele não pareceria ter segundas intenções. "Então você é 2 anos mais novo que eu", observou Egiate. 20? Impressionante. "Tornar-se general tão jovem não é pouca coisa", elogiou Bly. "Na verdade, há outros generais da minha idade. Um deles é apenas 4 ou 5 anos mais velho que eu", disse Egiate. A pessoa a quem ela se referia era Najenda. Naquela época, Najenda ainda não havia desertado e ainda era colega de Egiate, frequentemente a acompanhando em campanhas militares. Claro, como Bly nunca tinha ouvido falar de Egiate antes, ele certamente também não conhecia Najenda. "Você também tem potencial para se tornar um general. Espero que você tenha esse objetivo como meta", acrescentou Egiate. "Eu? Acho que posso tentar." Bly manteve sua resposta vaga. Por enquanto ele não tinha uma posição clara. Como ainda não entendia completamente este mundo, só conseguia dar um passo de cada vez. Egiate era inegavelmente perigosa, mas pelo menos não era hostil a ele. Valia a pena observá-la. Tarde da noite. Quando chegou a hora de dormir, Bly e Egiate simplesmente deitaram no chão. A resistência física de Bly superava em muito a de uma pessoa comum, e Egiate era ainda mais resiliente. Dormir ao ar livre não era problema para nenhum dos dois. No entanto, o sono deles não foi particularmente tranquilo. Eles tinham que permanecer alertas em caso de ataques repentinos de feras perigosas. Bly também manteve a guarda contra Egiate. Ao menor movimento ele acordava instantaneamente. Felizmente a noite passou sem incidentes. Foi somente de manhã cedo que uma besta perigosa apareceu de repente e perturbou seu descanso. Egiate reagiu primeiro, derrubando rapidamente a besta perigosa de classe 2 com apenas alguns golpes. "Momento perfeito. Agora que é de manhã, devemos ir", disse ela, limpando o sangue da lâmina antes de se virar para Bly. "Tudo bem", Bly assentiu. Com isso, os dois partiram em direção à capital imperial, uma cidade que prosperou por mais de 1000 anos. Capítulo 6. Antes de partir, Egiate ajustou seu boné militar. Seu boné lembrava muitos usados pela Marinha Real Britânica, acrescentando um toque de charme à sua aparência já marcante. Bly também achou que o boné lhe caía bem. "Estamos atualmente na região da fronteira sul do Império, longe da capital imperial. Se dependermos apenas de caminhar, perderemos muito tempo. Vamos para a cidade mais próxima, Gizeh, e pegar 2 cavalos", disse Egiate. Bly concordou com a cabeça. No caminho para a cidade de Gizeh, eles encontraram várias outras bestas perigosas. Fora da capital imperial e das grandes cidades, feras perigosas podiam ser encontradas em quase todos os lugares. As muralhas das cidades não eram construídas apenas para defesa contra rebeldes, invasores estrangeiros e tribos hostis, elas também serviam como proteção contra essas criaturas mortais. Trabalhando juntos, Bly e Egiate eliminaram rapidamente as feras perigosas. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 4. Recompensa: 1 ponto de sistema. Jin. O anfitrião caçou uma besta perigosa de nível 3. Recompensa: 3 pontos de sistema. Entretanto, devido à força esmagadora de Egiate, Bly só conseguiu derrubar 2 feras perigosas. O resto foi morto instantaneamente por Egiate. "Eu matei 10, e você só pegou 2. Isso significa que eu venci", comentou Egiate, esmagando casualmente o crânio da última besta perigosa com sua bota. À distância, as imponentes muralhas da cidade de Gizeh surgiram.
Sim, sim, você é incrivelmente forte, disse Bly, cedendo sem discutir. Mas, para ser justo, ele nunca concordou em participar de uma competição. Não demorou muito para que eles chegassem aos portões da cidade. Os guardas ali posicionados se moveram para verificar suas identidades. Egiate, tendo sido promovida a general recentemente, era bem conhecida na capital imperial, mas em uma cidade remota como Gizeh, sua fama não se espalhou tão amplamente. Em um mundo semelhante a um antigo império feudal, a informação viajava lentamente. A menos que alguém tivesse visto o retrato de Egiate, não a reconheceria de primeira. Ei, vocês dois! De onde vocês são? Digam seus nomes. Um dos guardas latiu para eles num tom rude. Antes que Bly pudesse responder, Egiate agarrou o guarda pelos cabelos com uma mão e o jogou no chão sem esforço. Antes que o homem tivesse tempo de reagir, a bota de salto alto de Egiate desceu, quebrando a ponta do seu nariz com um estrondo nauseante. AGH. O guarda soltou um grito de gelar o sangue. Os outros guardas ficaram paralisados em choque, sem esperar que alguém causasse problemas ali. Quem diabos é essa mulher? Ela é linda, mas é absolutamente implacável. Ela simplesmente atacou um guarda da cidade como se não fosse nada. Quero dizer, parabéns. Esses desgraçados abusam do poder o tempo todo. Da última vez, um cara foi espancado até a morte só por falar. Eles até o jogaram para fora dos muros para ser comido vivo por feras perigosas. Só me sinto mal por uma beldade dessas. Aquele governador canalha não vai deixá-la escapar, mas é melhor a gente falar baixo. Se formos pegos falando sobre isso, estamos mortos. A comoção rapidamente atraiu a atenção dos transeuntes que entravam e saíam da cidade. Muitos começaram a cochichar entre si. Bly, vendo que não precisava intervir, simplesmente ficou parado observando a cena se desenrolar. Em poucos instantes, todos os guardas do portão o cercaram. Mesmo assim, tanto Bly quanto Egiate permaneceram completamente calmos, imperturbáveis pela situação. Egiate tinha absoluta confiança em sua força. Bly, por outro lado, não era apenas forte, mas também conhecia a verdadeira identidade de Egiate. Você não tem nada para provar que é um general? Bly perguntou baixinho. Sim, mas nunca levo esse tipo de coisa quando estou caçando, respondeu Egiate friamente. Bly suspirou. E agora? Se chegar a esse ponto, vamos massacrar todos eles, disse Egiate, com a voz carregada de uma indiferença assustadora. Um sorriso perigoso apareceu em seu lindo rosto, uma mistura de excitação e crueldade. Bly ficou momentaneamente sem palavras. A cidade de Gizeh ficava dentro do território do Império, o que significa que tecnicamente pertencia à mesma nação que Egiate servia. Esses guardas deveriam ser seus subordinados, mas ela estava pronta para matá-lo sem hesitar. Ele não necessariamente discordava da abordagem implacável dela. Afinal, aquele era um mundo onde os fracos eram vítimas. Mas a interpretação de Egiate de sobrevivência do mais apto era extrema. Espere, eu acho que ela pode ser a general Egiate. Quando Egiate estava prestes a sacar sua espada e começar a matar, um dos guardas finalmente a reconheceu. Ele vira o retrato dela por acaso. As imagens haviam chegado recentemente à cidade de Gizeh e estavam atualmente expostas na mansão do governador, embora ainda não tivessem sido amplamente divulgadas. General Egiate? Sério? O general mais jovem do exército imperial? Eu juro que é ela. Então, estamos perdidos. Acabamos de sacar nossas armas contra um general. Calhe a boca e comece a se curvar. Talvez ainda possamos sobreviver. Em pânico, os guardas caíram de joelhos, curvando-se freneticamente. Eles não eram apenas executores do sistema corrupto do Império, eles também entendiam o quão aterrorizante ele era. Ofender um general era praticamente uma sentença de morte. Felizmente para eles, Egiate era relativamente tolerante com seus próprios subordinados. Ela ignorou completamente os guardas rastejantes, sem sequer olhar para eles enquanto caminhava pelos portões da cidade. Bly seguiu de perto. Somente depois que Egiate e Bly desapareceram na cidade, os guardas ousaram parar de se curvar e levantaram suas cabeças. Ufa, graças a Deus ela não nos culpou. Quem era aquele cara com ela? Um policial? De jeito nenhum. Ele nem estava usando um uniforme de verdade. Parece mais um companheiro pessoal, na minha opinião. Quem se importa? Escapamos com vida por pouco. Foco. Alguém precisa denunciar isso ao governador, agora. Uma vez dentro da cidade de Gizeh, Egiate foi direto para a mansão do governador, exigindo 2 cavalos de qualidade. O governador já havia recebido notícias de sua chegada dos guardas da cidade. General Egiate, é uma honra tê-lo aqui. Só 2 cavalos? Tenho muitos produtos excelentes. Se houver algo que lhe chame a atenção, por favor, aceite como presente. O governador era um homem rechonchudo de meia-idade que cumprimentou Egiate com um sorriso insinuante. Não preciso de mais nada, respondeu Egiate friamente, jogando uma bolsa de moedas em sua mesa. Ela nunca aceitou subornos, nem queria dever favores a homens como ele. Claro, claro. O governador não ousou discutir e rapidamente ordenou que seus homens trouxessem 2 dos melhores cavalos. Bly e Egiate montaram em seus novos corcéis e continuaram seu caminho. Entretanto, quando estavam prestes a deixar a cidade, uma cena perturbadora chamou sua atenção. Nas ruas de Gizeh, um jovem nobre de cabelos dourados, vestido com trajes luxuosos, estava agredindo abertamente uma jovem e sua filha pequena. Ao lado delas, um homem, provavelmente o marido, estava deitado no chão, gravemente ferido e inconsciente. Capítulo 7. Papai, papai, ela é só uma criança. Alguém, por favor, nos ajude. A jovem gritou em desespero, com a voz rouca de tristeza. Ao lado dela, uma garotinha, com o rosto coberto de lágrimas, agarrava-se ao homem inconsciente e gravemente ferido. Ficou claro que o homem era o marido da mulher e o pai da menina. O Six está de volta. Esse desgraçado não tem limites. Já ouvi fazer coisas assim muitas vezes. Ele é o filho do governador, mimado, arrogante e intocável.
Ninguém ousa detê-lo. Aquela família está praticamente morta. O marido estar inconsciente pode até ser uma misericórdia. Pelo menos ele não terá que testemunhar o que acontece a seguir. Os espectadores apenas ousavam sussurrar entre si, acelerando os passos à medida que passavam. Ninguém queria ficar e assistir ao horror que estava prestes a acontecer. Six já havia começado a rasgar as roupas da mulher, enquanto um de seus guardas segurava a menina. Era evidente que ela sofreria o mesmo destino em breve. Não importa o quanto a mãe e a filha gritassem, ninguém se apresentou para ajudar. Não porque não quisessem, mas porque não podiam. O governador controlava as forças mais poderosas da cidade de Gizeh, e seu filho, juntamente com seus guardas, exercia poder irrestrito. Opor-se a ele significava morte certa. E não pararia por aí. Qualquer um que ousasse interferir não perderia apenas a própria vida, suas famílias seriam arrastadas junto. Uma execução rápida seria uma misericórdia. Mais frequentemente, homens eram torturados e mulheres violentadas. Egiat, no entanto, permaneceu indiferente. Bly, por outro lado, não aguentava mais ficar parado. Ele esporeou seu cavalo e avançou direto na direção do local. Quem diabos é você? Pare aí mesmo! Os guardas gritaram, avançando para bloquear seu caminho. Bly não diminuiu o ritmo. Na verdade, apenas incitou o cavalo a ir mais rápido. Six, que estava a momentos de despir completamente a mulher, foi forçado a pular para o lado para evitar ser pisoteado. Seu rosto se contorceu de irritação quando ele se virou para encarar o jovem de olhos vermelhos como sangue a cavalo. Bly parou seu cavalo na frente da mulher, embora a garotinha ainda estivesse presa a um guarda. Seu pequeno bastardo, você ousa se opor a mim? Six zombou, sua expressão escurecendo. Bly não desperdiçava palavras com imundícies como ele. Sem dizer uma palavra, desmontou. O rosto de Six se contorceu de fúria. Seus olhos se encheram de intenção assassina enquanto ele gritava, acabem com ele. Ao seu comando, os guardas imediatamente sacaram suas armas, espadas, machados e lanças brilhando à luz do sol. Alguém realmente ousou intervir? Aquele rapaz é corajoso. Mas não adianta. Ele não vai mudar nada. Ele vai simplesmente morrer junto com eles. Os habitantes da cidade reunidos sussurraram sua simpatia. Quando os guardas se aproximaram, Bly fez o primeiro movimento. Ele correu em direção a um deles, um espadachim. Rápido! O guarda mal teve tempo de reagir antes de atacar Bly com sua espada em pânico. Mas para Bly, o ataque foi lento. Sem esforço, ele desviou da lâmina. Então, com um poderoso golpe de joelho, ele acertou o joelho no estômago do homem. Rachadura! O rosto do espadachim se contorceu em agonia. Seu corpo convulsionou enquanto ele se curvava, vomitando. Suas forças desapareceram instantaneamente. Aproveitando o momento, Bly arrancou a espada da mão do guarda e, sem hesitar, cortou sua garganta. Os guardas restantes hesitaram, percebendo agora que aquele jovem não era um idiota comum. Não muito longe, Egiat observava a cena se desenrolar, com um brilho de surpresa nos olhos. Ela não esperava que Bly interviesse por mero civis. Seu lixo inútil! Six, furioso com a incompetência de seus guardas, praguejou enquanto caminhava em direção a Bly. Então você tem habilidade. Vamos ver se consegue me entreter. Seu rosto se contorceu em um sorriso sádico. Ele gostava da emoção de esmagar os outros. Um enorme martelo de guerra verde escuro materializou-se em suas mãos. O artesanato por si só já deixava claro que não se tratava de uma arma comum. Bly imediatamente reconheceu que era algo incomum. No momento seguinte, Six se moveu, explodindo para frente com uma velocidade anormal. Ele balançou o martelo direto no crânio de Bly. Mas o Magic Sharingan de Bly rastreou seus movimentos com facilidade. Inclinando-se para trás, ele desviou do golpe letal e então retaliou. Six de repente sentiu uma dor aguda quando a espada de Bly cortou seu abdômen. Ele cambaleou, chocado com a rapidez com que seu oponente reagiu. Mas a dor só alimentou sua raiva. Seu desgraçado! Vou te transformar numa mancha no chão. Com um rugido, o martelo de Six de repente se expandiu para mais de 10 vezes seu tamanho original. O peso imenso forçava seus braços, fazendo com que suas veias saltassem e estourassem. Mas ele estava louco demais para se importar. Seu único foco era esmagar Bly. Bly conseguiu reagir rápido o suficiente para ver o ataque chegando, mas desviar fisicamente do amplo golpe do martelo colossal foi outra questão. Percebendo isso, ele ativou intangibilidade. Bom, o martelo bateu no chão com uma força terrível, causando tremores na rua. O solo onde caiu cedeu com o impacto. Foi uma demonstração horripilante de poder destrutivo. Ha 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 ha. Six jogou a cabeça para trás e deu uma gargalhada. Ele estava convencido de que tinha esmagado Bly até deixá-lo sem vida. Então seu riso parou abruptamente. Uma lâmina fria atravessou sua garganta. Seus olhos se arregalaram de puro terror. Bly estava diante dele, completamente ileso. Impossível. Ele tinha visto o ataque acontecer. Ele tinha sentido o impacto. Mas Bly estava ali, sem um arranhão. O que diabos é ele? Six nunca obteve uma resposta. Bly pisou em seu peito, prendendo-o ao chão. Então, sem um pingo de hesitação, cravou sua espada no coração de Six. Six convulsionou brevemente, seu rosto congelado de terror. Então, ele parou de se mover. Jin. O anfitrião executou um usuário Xingu. Recompensa, 10 pontos de sistema. Xingu eram armas criadas por um imperador há 500 anos na tentativa de replicar as lendárias 48 Teigu. A tentativa fracassou. Essas cópias inferiores eram muito mais fracas que as originais e eram ironicamente chamadas de Xingu. Entretanto, mesmo com todos os fracassos, o Xingu ainda superava em muito as armas comuns. A capacidade do martelo de guerra de aumentar mais de 10 vezes era uma de suas propriedades únicas. Os olhos de Egiat brilharam de interesse. Ela testemunhou isso claramente. Bly recebeu toda a força do martelo sem se esquivar. E ainda assim, ele saiu do impacto completamente ileso, como um fantasma atravessando matéria sólida. Então, no movimento contínuo, ele derrubou Six.
O Teigu de Bly é realmente formidável, ela murmurou para si mesma. Capítulo 8. Parecia que o Teigu de Bly também podia afetar outras pessoas. Esgiat se lembrou do primeiro encontro deles, quando Bly usou intangibilidade em ambos. Esse Six foi mesmo morto? Quem é esse rapaz? Será que ele é um usuário de Teigu? O martelo de guerra de Six era um Xingu incrivelmente poderoso, mas aquele jovem o derrotou com tanta facilidade. Mesmo que ele não seja um verdadeiro usuário de Teigu, ele é pelo menos forte o suficiente para lutar contra um. Ele recebeu exatamente o que merecia. Aquela escória aterrorizou as pessoas por tempo demais. Ele finalmente conheceu alguém que não toleraria sua tirania. Os habitantes da cidade ficaram chocados e exultantes com a morte de Six. No entanto, nenhum deles ousou comemorar em alto e bom som, temendo possíveis retaliações. Depois de matar Six, Bly voltou seu olhar frio para os guardas restantes. Todos tinham sido seus cúmplices e momentos antes estavam prontos para matá-lo. Ele não tinha intenção de deixá-los escapar. 2 dos guardas ainda estavam paralisados em choque, incapazes de reagir. Bly os abateu rapidamente. Os demais entraram em pânico e largaram as armas enquanto tentavam fugir. Mas Bly não lhes deu chance. Ele os perseguiu e os eliminou um por um. A fuga desesperada e descoordenada só selou seu destino. Se tivessem se espalhado em direções diferentes, talvez tivessem tido uma chance, afinal, mesmo com sua velocidade superior, Bly não teria conseguido perseguir todos eles. Enquanto isso, Esgiat não demonstrou nenhuma reação ao massacre de Six e seus homens por Bly. Ela certamente não iria repreendê-lo. Em sua mente, os fracos serem mortos pelos fortes era simplesmente a ordem natural do mundo. Quando a luta terminou, Bly se aproximou da jovem e de sua filha. Acabou. Leve-o para ser tratado, ele deve sobreviver. Aqui, pegue isso. Ele jogou para eles um saco de moedas. O ele a quem ele se referia era o homem ensanguentado e inconsciente, o marido da jovem. Quanto ao dinheiro, Bly o havia pegado de um dos guardas mortos. Ele não precisava, mas aquela família quase destruída precisava. Obrigado. Muito obrigado. Mesmo depois de ajustar rapidamente suas roupas, a jovem ainda parecia desgrenhada. Six quase as rasgou em pedaços. Mas naquele momento, ela não se importava com sua aparência. Ela só se importava em expressar sua gratidão ao seu salvador, curvando-se repetidamente. Sua filha fez o mesmo. Bly sorriu suavemente, uma expressão sincera e despreocupada de alívio. Então, a mãe e a filha ajudaram um homem ferido a se levantar e foram embora. Bly se virou para montar em seu cavalo, mas antes que pudesse fazê-lo, percebeu Esgiat caminhando em sua direção com um ar imponente. Sua expressão imediatamente ficou séria. Ele nunca baixou a guarda perto dela, nem por um segundo. Ela estava chateada por ele ter agido por conta própria? Por ter matado tantas pessoas, incluindo o filho do governador? Afinal, Esgiat era uma general imperial. Seria perfeitamente razoável que ela se aliasse ao governador de Gizeh em vez de um estranho que acabará de conhecer. Um governador não era um funcionário menor no império. Bly se preparou, totalmente preparado para a batalha. Mas quando Esgiat o alcançou, ele não sentiu nenhuma hostilidade. Então, de repente, ela levantou a mão direita. O Magic Sharingan de Bly imediatamente rastreou seu movimento. Ela estava alcançando seu queixo. Não foi um ataque. Por isso, Bly não desperdiçou energia ativando intangibilidade. Em vez disso, ele instintivamente deu meio passo para trás. No entanto, Esgiat imediatamente encurtou a distância, beliscando delicadamente o queixo dele entre o polegar e o indicador. Bly piscou, confuso. O que você está fazendo? Ele esperava que ela o confrontasse. Em vez disso, ela estava provocando-o. Ele não conseguia entender. Ao redor deles, os moradores da cidade que assistiam começaram a murmurar. Isso é, uma sedução pública? Mas aquele cara é incrivelmente forte. Como é que ele está sendo provocado? Olhe o uniforme dela. Não é qualquer traje militar. Será que ela é uma oficial do Império? Talvez sejam apenas um casal flertando? Se aquela beldade fria é uma oficial imperial, não é de se admirar que esse cara tenha ousado matar o filho do governador. Sentindo os olhares estranhos da multidão, Bly, que estava indiferente a alguns momentos, de repente se sentiu um pouco envergonhado. Sorria novamente. O tom de Esgiat era firme, quase autoritário. O que? Bly estava completamente perdido agora. Quero ver um sorriso mais genuíno, disse ela sem rodeios. Esse que você acabou de abrir me emocionou um pouco. O sorriso natural que ele demonstrou ao falar com a mãe e a filha despertou algo nela. Ela não entendia o porquê. Até então, Esgiat nunca havia pensado em coisas como amor. O conceito simplesmente nunca lhe passará pela cabeça. Ela não tinha ideia do que significava esse sentimento estranho e sutil. Tudo o que ela sabia era que queria ver o sorriso verdadeiro de Bly novamente, não apenas um sorriso fraco, mas um sorriso verdadeiro e sincero. Um sorriso? Bly estava ainda mais confuso agora. Acabei de sorrir? Ele se lembrava vagamente de ter sorrido inconscientemente de alívio. Mas ser solicitado a forçar um sorriso? Isso não era algo que ele conseguiria fazer. Ele não era do tipo que sorria com frequência. Às vezes podia sorrir instintivamente, mas forçar não parecia natural. Além do mais, um portador do Magic Sharingan sorrindo? Isso não faria com que ele parecesse um daqueles lunáticos Uchiha? Claro, isso era apenas a sua percepção. Ele nunca tinha visto como era o seu próprio sorriso. Isso, é meio difícil para mim, ele admitiu sem jeito. Sério? Esgiat inclinou a cabeça levemente e murmurou. Você está envergonhada por causa de todas as pessoas assistindo? Bly abriu a boca para corrigir o mal-entendido dela. Mas antes que ele pudesse fazer isso, ela já havia decidido que esse era o caso. Bem, então disse ela casualmente, não precisamos nos apressar. Quando voltarmos para a capital imperial, você não precisará ser tímido no meu quarto. Espere, isso não é. Bly começou a protestar, mas Esgiat não lhe deu chance.
Além disso, ela continuou, parece que temos um pequeno problema agora. Bly virou a cabeça? E os vi. De todas as direções, um grande número de guardas se aproximava. Estava claro o porquê. Six, o filho do governador, estava morto. Capítulo 9. Enquanto os guardas da mansão do governador cercavam a área, o governador Sevier chegou furioso. Eles ainda não sabiam quem havia matado Six, mas estavam prestes a descobrir. Six. Sevier correu até o corpo sem vida do filho, e sua voz de tristeza ecoou pela praça. Quem matou meu filho? Seus olhos injetados de sangue queimavam de fúria e sua presença por si só causava arrepios na multidão. Ninguém ousou se mexer, ninguém ousou encará-lo. Afinal, Sevier era ainda mais assustador que seu filho. Quem viu o assassino? Se alguém ousar protegê-los, vocês todos morrerão. Sua voz estava cheia de veneno. Ele pretendia encontrar o culpado por todos os meios necessários, mesmo que isso significasse reunir e torturar todas as pessoas da área até que alguém confessasse. A cor desapareceu dos rostos dos habitantes da cidade. Muitos deles viram exatamente quem matou Six. Mas para eles, aquele jovem tinha feito a coisa certa. Eles não queriam que Bly sofresse vingança, mas se ficassem quietos, Sevier voltaria sua ira contra eles primeiro. Eles eram apenas pessoas comuns. A tortura os aterrorizava. Era apenas uma questão de tempo até que alguém cedesse à pressão. Antes que isso acontecesse, Bly deu um passo à frente. Fui eu. O quê? Você? O rosto de Sevier se contorceu em choque. Ele presumiu que Bly era simplesmente um dos subordinados de Egiat. Até aquele momento, ele nem havia considerado a possibilidade de Bly ser o responsável. General Egiat, rosnou Sevier, virando-se para ela. Aquele pirralho é seu subordinado. Você me deve uma explicação. Sua fúria era incontrolável, mas ele ainda se dirigia a Egiat com respeito. Na hierarquia do Império, um governador estava abaixo de um general. Mesmo assim, ele não estava totalmente abaixo de Egiat. Ele não precisava se curvar e se humilhar diante dela. E não importava quem Bly fosse, Sevier queria justiça para seu filho. Egiat não respondeu. Em vez disso, ela caminhou em direção a Sevier. Um leve sorriso surgiu em seus lábios, um sorriso que carregava um tom perigoso. Ninguém mais pareceu notar. Ninguém, exceto Bly. Mas ele não disse nada. Ele estava curioso para ver como Egiat lidaria com isso. Sevier presumiu que Egiat tinha vindo para negociar. Em sua mente, ele já estava pensando em como lidar com o jovem que havia matado seu filho. Decapitá-lo foi muito misericordioso. Não, ele queria que ele fosse torturado lenta e brutalmente até a morte. Só então ele poderia começar a aliviar sua raiva. Egiat se aproximou dele. De perto, Sevier não pôde deixar de admirá-la. Sua beleza era incomparável. Sua figura, seu porte, sua aura, tudo nela era totalmente cativante. Um pensamento vil entrou em sua mente. Se ele jogasse bem as cartas, talvez pudesse usar essa situação a seu favor. Talvez, ele pudesse tomar liberdades com ela. A luxúria brilhou em seus olhos, e Egiat viu isso instantaneamente. Um momento depois, sua espada estava em sua mão, e atravessou o olho direito de Sevier. Aconteceu tão rápido que Sevier nem percebeu o que estava acontecendo. Ele se orgulhava de ser o mais forte da cidade de Gizeh, muito mais forte que Six. Ele era um usuário de Xingu, mas contra Egiat, que não possuía nem um Teigu nem um Xingu, ele era totalmente impotente. Afinal, Egiat não precisou de uma arma lendária para chegar ao posto de general. Ela fez isso apenas por pura habilidade. E num futuro próximo, quando obtivesse um Teigu, ela se tornaria indiscutivelmente a mais forte do Império. Por uma fração de segundo, Sevier ficou atordoado. Então a dor chegou. Uma agonia diferente de tudo que ele já havia experimentado. Ele gritou, agarrando o olho destruído enquanto o sangue escorria da órbita. Você achou que poderia me dar ordens? A voz de Egiat era mortalmente fria. O ar ao redor deles parecia congelado. Ele não. Isso não é. Antes que ele pudesse terminar a frase, Egiat enfiou a lâmina em seu outro olho. Cegueira total. Para um homem como Sevier, que viveu no luxo, entregando-se a todos os prazeres imagináveis, esse era um destino pior que a morte. Mas Egiat ainda não havia terminado. Enquanto ele caía de joelhos, contorcendo-se em agonia, ela levantou a bota e pisou na parte de trás do seu crânio. Duro, com um estalo nauseante, sua cabeça afundou como um melão esmagado. Sevier estava morto antes mesmo de atingir o chão. Os guardas que cercavam Bly e Egiat ficaram paralisados de horror. Alguns deles tremiam tanto que suas armas escorregaram de suas mãos, caindo ruidosamente no calçamento de pedras. Egiat nem sequer olhou para o cadáver de Sevier. Em vez disso, ela se virou para os guardas restantes e disse friamente: "Ele é meu. Se você quiser tocá-lo, terá que passar por mim primeiro." O peso do olhar dela causou um arrepio na espinha deles. Não era uma ameaça. Era uma promessa. Foi só isso que precisou. O pânico se instalou. Os guardas lutaram para fugir, jogando fora suas armas para correr mais rápido. Egiat deixou-os ir. Ela não tinha interesse em perder tempo perseguindo uma presa tão patética. Bly, no entanto, mais uma vez ficou surpreso com a crueldade de Egiat. Até mesmo um governador, um oficial imperial, não significava nada para ela. Ela poderia facilmente tê-lo traído. Mesmo assim, ela havia esmagado Sevier sem hesitação. Bly duvidava que ela tivesse feito isso por ele. Era mais provável que a arrogância de Sevier a tivesse incomodado. E aquele olhar lascivo em seus olhos selou seu destino. Agora que o governador está morto, não há mais ninguém para governar a cidade de Gizeh, observou Bly, aproximando-se dela. Não importa. A capital imperial enviará alguém para substituí-lo, disse Egiat com desdém. Mas isso não vai te causar problemas. Essa situação toda começou por minha causa. Eu deveria ter lidado com isso sozinha. Bly não tinha intenção de arrastá-la para sua confusão. Egiat, no entanto, apenas sorriu. Sem problemas.
Se alguém me der trabalho por causa disso, eu mato também. Ela falou como se fosse a coisa mais simples do mundo. E além disso, ela se virou para Bly e seu sorriso se alargou levemente. Você é meu. Isso significa que isso também me diz respeito. Capítulo 10. Não diga coisas que possam ser facilmente mal interpretadas. Bly disse, sentindo-se um pouco sem palavras. Ele percebeu que Ejiat definitivamente não quis dizer isso, então não pensou mais no assunto. Esse cara tinha um xingu decente. Você pode usá-lo por enquanto. Com isso, Ejiat usou sua espada longa para prender o par de bainhas cruzadas nas costas de Sevier e então as jogou para Bly. Bly pegou as bainhas, reconhecendo instantaneamente que elas continham duas espadas. Essas duas armas são xingu? Ele não pôde deixar de perguntar. Isso mesmo. Para ser mais preciso, eles fazem parte do mesmo xingu, porque este xingu é chamado de estilo lâmina dupla. Ejiat continuou. Seu teigu é puramente defensivo, certo? Este xingu ajudará a equilibrar as coisas aumentando sua capacidade ofensiva. Embora fosse chamado de lâminas duplas em trabalhos como esses, espadas e lâminas são frequentemente intercambiáveis. Então espadas duplas ainda podem ser chamadas por esse nome. Eu vejo. Bly assentiu levemente. De fato, faltava-lhe uma arma adequada. Preferia espadas a armas pesadas como martelos de guerra, e por isso não havia prestado atenção ao xingu de Sikis antes. Quanto a Ejiat ter confundido seu kamui duplo com o teigu, ele não tinha intenção de corrigi-la. Deixá-la acreditar no que quisesse era a melhor opção. Ele não confirmou nem negou nada. Era inteiramente a suposição do próprio Ejiat. Bly prendeu as bainhas cruzadas em suas costas e então curiosamente sacou as espadas. Uma era preta, a outra branca. A espada preta cabia naturalmente em sua mão esquerda, enquanto a branca se ajustava perfeitamente à direita. Eram espadas gêmeas idênticas, com a única diferença sendo a cor. O peso e o equilíbrio em sua empunhadura eram incomparáveis com a espada longa padrão que ele havia tirado de um guarda antes. O acabamento e a qualidade eram claramente superiores. A julgar pelo nome, a habilidade do xingu era simples, permitia ao usuário empunhar as duas lâminas simultaneamente. Quando se trata de teigu, uma pessoa só pode empunhar uma de cada vez. Essa é uma regra de ouro, mais do que isso sobrecarregaria o corpo e seria fatal. Nesse momento, Ejiat decidiu explicar melhor. Xingu pode não ser tão extremo quanto teigu, mas, na maioria dos casos, uma pessoa só pode possuir uma. Dual lâminas é uma exceção. Mesmo consistindo em duas espadas, a tensão que exerce sobre o usuário não é diferente da de um único xingu. Embora não tenha nenhuma habilidade especial além de permitir empunhadura dupla, suas estatísticas básicas são excepcionais. Tanto seu poder ofensivo quanto sua durabilidade superam as do xingu comum. Dito isso, usar um teigu e um xingu ao mesmo tempo não vai forçar demais o seu corpo? Se parecer demais, simplesmente descarte. Mesmo depois de tudo isso, Ejiat ainda expressou preocupação com o estado físico de Bly. Pouquíssimas pessoas conseguiam equipar um teigu e um xingu simultaneamente. O fardo geralmente era insuportável. Vou ficar bem, pelo menos por enquanto. Bly respondeu. Seu Manjek Sharingan não era um teigu, mas ele tinha que admitir, xingus eram extraordinários. Ele podia sentir claramente a tensão adicional ao empunhar este. No entanto, sua força física superava em muito a de pessoas comuns. O fardo era insignificante, e à medida que seu corpo se fortalecia, ele mal notava. Bom. Satisfeito com a resposta, Ejiat recolheu o xingu de Sikis, um enorme martelo de guerra. Claro, ela não tinha intenção de usá-la. Uma arma como aquela não lhe servia nem um pouco. Ela planejava entregá-la na capital imperial. Xingus não deveriam ser deixados nas mãos de plebeus. Com isso, Bly e Ejiat continuaram a cavalo em direção à capital. Não demorou muito para que a notícia da morte do governador se espalhasse pela cidade de Gizei. Ouvi dizer que o governador foi morto nas ruas. É verdade? Claro que é verdade. O filho dele, Sikis, foi o primeiro a morrer. Então o governador tentou vingá-lo, mas ele também foi morto. Dizem que foi o general Ejiat da capital imperial quem o matou. A governadora foi definitivamente morta pelo general Ejiat, mas Sikis foi morta por um rapaz. Aparentemente, esse rapaz é o amante dela. General Ejiat? O que um general da capital imperial está fazendo aqui? Talvez ela seja apenas uma general justa que despreza o mal. Afinal, Sevier e Sikis receberam exatamente o que mereciam. O general Ejiat e aquele jovem realmente nos vingaram. Dada a distância entre a cidade de Gizei e a capital imperial, era inevitável que eles encontrassem várias bestas perigosas ao longo do caminho. Entretanto, com seu novo xingu, a eficiência de Bly em caçá-los aumentou significativamente. Suas espadas pretas e brancas eram afiadas como navalhas, e não havia necessidade de se preocupar com durabilidade. Mesmo depois de matar várias bestas perigosas, elas não mostravam sinais de desgaste. Naquele momento, Bly usou sua espada negra para cortar a cabeça de uma besta perigosa semelhante a uma cobra e imediatamente continuou com sua espada branca, apunhalando seu cérebro. Em sua experiência, a decapitação por si só não era suficiente para matar uma cobra. Então ele presumiu que o mesmo princípio se aplicava à besta perigosa do tipo cobra. Com certeza foi somente quando ele deu o golpe final que a notificação do sistema ecoou em sua mente. Jin, o anfitrião matou uma besta perigosa de classe 2. Recompensa, 5 pontos de sistema.
Desta vez, cacei 6, e você derrotou 5 feras perigosas. Acho que isso significa que eu venci por pouco. Esgiate ajustou seu boné militar, que estava levemente inclinado devido à batalha. Ela imaginou que quando retornasse à capital imperial, seria a hora de escolher um Teigu adequado. Afinal, contra oponentes realmente poderosos, especialmente bestas perigosas de superclasse, ela ainda estava em desvantagem. Um Teigu mudaria isso. O atual ministro da capital imperial controlava vários Teigu, e cada general recém-promovido tinha a oportunidade de selecionar um. Esgiate, que acreditava firmemente na lei da selva, jamais deixaria tal oportunidade passar. Ela não tinha interesse em Xingu, apenas Teigu mereciam sua atenção. Ela simplesmente estivera ocupada demais desde sua promoção para visitar o ministro e reivindicar um. Eu nunca disse que estávamos competindo. Bly murmurou exasperado. Talvez tenha sido porque ele estava caçando feras perigosas agressivamente para ganhar pontos de sistema, mas suas ações também despertaram involuntariamente a natureza competitiva de Esgiate. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.